Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Josué. Nós estamos terminando o terceiro tópico, a conquista de Jericó, onde nós já vimos a tomada de Jericó, fizemos uma reflexão comparando o texto bíblico de Jericó com os cercos de Jericó, que atualmente são feitos em muitas paróquias, e hoje vamos para o capítulo 7, que encerra esse terceiro tópico da primeira parte e que vai falar para nós: alguém dentro do povo não respeitou a lei do anátema e pegou para si algo que não devia, e vai ter uma consequência grave para todo o povo. Mas antes, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos ilumine neste estudo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, para que juntos possamos continuar a estudar a Palavra de Deus. Quando você pega no capítulo 6, você vai ter que tudo o que é de Jericó foi entregue ao anátema. Está lá a partir do versículo 17 até o versículo 21, que termina assim: então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os a fio de espada. Falamos que Jericó é a primeira cidade dentro do novo território que Deus está entregando para o povo. E ela tem uma organização econômica, jurídica, política e religiosa que não é compatível com o projeto de Deus. Então, como que destruir tudo isso significa: não aceitamos esta forma de organizar a vida e queremos uma diferente. Acontece que alguém dentro do povo não vai respeitar isso. E é o que nós vemos no capítulo 7, a violação do anátema. Mas os israelitas tornaram-se culpados de violação do anátema. Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se das coisas que estavam sob anátema. E a cólera de Yahvé inflamou-se contra os israelitas. E aqui você tem algo importante. Alguém não estava completamente comprometido com o projeto de Deus, que não ia aceitar aquela forma de organização, onde alguns tinham muito e muitos não tinham nada. E esse homem, o Acã, ele vai ver algumas coisas e vai pegar para ele. E aí já no versículo 2 diz que o povo se organiza para ir guerrear com Ai, mas não tem sucesso. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Ai. Eles vão, exploram a cidade e falam assim: é um povo pequeno, 2 ou 3 mil homens são suficientes para tomá-los. E Josué envia esse número de homens. E eles perdem a batalha. E aí no versículo 5 coloca: os homens de Ai mataram cerca de 36 dos homens dele e os perseguiram desde a porta até Samarim. E na descida os derrotaram. Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Por quê? Porque era Deus quem estava fazendo a guerra. Se Deus está fazendo a guerra e Deus é o Todo-Poderoso, El Shaddai, que já derrotou o Egito, como que iria perder para um povo pequeno? Aí entra a questão do anátema. Mas antes, Josué tem uma atitude de derrotado. Josué então rasgou suas vestes, prostou-se com a face em terra diante da arca de Yahvé até a tarde. Tanto ele como os anciãos de Israel lançaram pó sobre suas cabeças, sinal de penitência. Disse Josué: ah, Senhor Yahvé, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? E aí vem toda uma lamentação. E no versículo 10, Yahvé fala com Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre teu rosto? Ou seja, não é culpa sua, não é culpa minha. Alguém fez alguma coisa. E no versículo 11, Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou, e também o dissimulou, ou seja, e ainda o colocou entre suas bagagens. Ou seja, a fidelidade ao projeto é muito grande. O que está aqui não é o fato de alguém pegar alguma coisa, mas é o fato de que ao pegar alguma coisa, tem gente que não está
comprometida com o projeto. O projeto de Javé é uma distribuição igualitária de terras, de bens entre todos. Quando alguém pega algo somente para si, significa que não está comprometido com o projeto e que vai haver desigualdade social. Então, esse Acã, ele cometeu um grave erro. E aqui o texto coloca, lembremos que isso não é um relato histórico, mas é uma leitura teológica, onde todos devem estar comprometidos com o projeto de Deus. E já no versículo 12 do capítulo 7, que essa pessoa, junto com o anátema, aquilo que ela apropriou para si, deve ser eliminada do meio do povo. Tanto aquilo que ela pegou, como ela também. Por quê? Porque não dá para ter pensamentos que dividam o povo, que vai contra o projeto de Deus. Então é necessário que todos estejam unidos. Quando alguém está dividido, a coisa não vai. E aí entra a forma costumeira. Josué reúne todo o povo, tribo por tribo, é sorteada uma tribo, cai a tribo de Judá, é sorteado um clã, uma família, e na família uma pessoa. Até que se chega a Acã. E já no versículo 21, depois desse sorteio todo, chegando ao culpado, Acã vai falar: vi entre os despojos um belo manto de Senar. Senar é uma região. E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Lembrando que um ciclo equivale em torno de 11,4 gramas. Se ele pegou 200 ciclos de prata, então se ele pegou 200 ciclos de prata, equivale a 2 kg 111 gramas de prata. 50 ciclos de ouro equivale a 570 gramas de ouro, que é bastante. Hoje seria um valor alto isso daí. O que daria vantagem econômica para ele diante do povo. E o projeto era para todos, e não para um. E o texto continua que aí ele se sente culpado, pede perdão, e que Josué, lá no versículo 25, vai falar assim: por que trouxestes desgraça sobre nós, que Yahvé neste dia traga desgraça sobre ti? E todo o Israel o apedrejou e os queimou, aqui aparece no plural, ele e a família, e os cobriu de pedras. Ele e a sua família, podemos entender, apesar que no primeiro momento fala dele. E com isso, o que acontece? Acontece que a ideia de querer para si é como que colocado em xeque para todos. Olha, Deus está olhando. Ou nós trabalhamos na coletividade ou não trabalhamos. No projeto de Deus, essa individualidade do querer eu ser mais do que os outros, ter mais do que os outros, não vigora. O projeto é para todos e eles ainda estão no momento de tomada da terra. E aí é feito um monte de pedras, que era algo meio que para os bandidos, tipo assim, avisando, ó, aqui alguém não legal que morreu, alguém não correto, e logo já começa a preparação para a tomada de Ai. Mas isso nós veremos no nosso próximo vídeo. Paz e bem a todos.